Boa tarde, vamos para mais uma reflexão da Bíblia, mais uma meditação da Bíblia. Hoje a gente vai responder na Bíblia uma pergunta onde muitos se fazem ou estão fazendo, e é uma pergunta atual. Orar no monte, ir até o monte, orar no monte, torna a sua oração mais eficaz do que orar em casa, no teu quarto, ou você fazendo alguma atividade no seu trabalho? Será que orar no monte é mais eficaz? Muitos têm se perguntado se orar, ir até um monte, a sua oração se torna mais aceitável a Deus e Deus responde. Eu quero dizer para você com muito carinho, com todo respeito, que a sua oração, você indo ao monte, não se torna especial do que quando alguma pessoa está fazendo alguma atividade, está no trabalho, ela está em pensamento orando a Deus, ou ela está no quarto, sozinha, orando. Não se torna você ir ao monte, a sua oração ser mais eficaz ou não. Mas Ricardo, mas Jesus ia ao monte, ele se afastava, ele se retirava das multidões e ia ao monte orar. Sim, eu concordo com você. E a Bíblia diz que Jesus ia ao monte orar, ele se afastava da multidão. Mas o porquê que Jesus ele se afastava da multidão e ele ia ao monte? Não é porque lá ele recebia mais poder de Deus, é porque lá ir a um lugar distante, afastado das grandes multidões, das grandes cidades, você entra em contato maior com a natureza e naturalmente você entra em contato com Deus. O silêncio, na verdade, resumindo, ir ao monte ou ir em algum lugar afastado é o silêncio, aonde você pode refletir, sem alguém te atrapalhar na sua oração, na sua meditação. Esse é o principal objetivo. Não é que você indo ao monte, a sua oração vai ser respondida imediatamente, ou com uma pessoa que não pode, ou quer dizer que uma pessoa enferma, paralítica, Deus não pode responder a oração dela deitada em uma cama, em uma cadeira de roda. Então a gente tem que quebrar algumas crenças antibíblicas. Vou mostrar para você aqui na Bíblia uma oração modelo que Jesus fez. É uma oração modelo. Em Mateus capítulo 6, Jesus ensina como se deve orar. Os discípulos perguntaram e Jesus respondeu: como se deve orar? E Jesus responde. Mateus capítulo 6, verso 5. Diz: E quando orares, não serei como os hipócritas, porque não gostam de orar em pé nas sinagogas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos como os homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Verso 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e orarás em teu pai, que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Verso 7. Orando, não useis de palavras vãs repetições como gentios, porque presumem pelo muito falar serão ouvidos. Verso 9. Não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Então Deus sabe de todas as nossas lutas, nossas dificuldades, antes da gente entrar num espírito em oração. E o que Jesus disse nessa oração modelo, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, o que ele quer dizer com isso? Significando, em silêncio, um lugar de paz, um lugar onde é só você e Deus, sem alguém, sem ninguém te atrapalhar. Esse é o princípio. Não que vocês, não, Ricardo, mas você não entende. Eu fui em um monte, eu sou uma prova viva onde eu vi coisas extraordinárias.
Eu concordo com você, eu não estou duvidando do que você viu ou do que as pessoas viram em um monte. Eu não estou duvidando, mas nós temos que tomar cuidado, porque nós, seres humanos, nós gostamos de coisas sobrenaturais. Essa é a realidade. Nós, seres humanos, nós gostamos de coisas sobrenaturais. Você já viu igrejas lotadas onde tem profecia, onde tem cura, onde tem libertação, onde tem isso ou tem aquilo? Igrejas lotadas procurando coisas físicas, procurando coisas sobrenaturais. Agora, onde uma igreja está sendo pregada a palavra, aonde a Bíblia é aberta a todo instante, ninguém quer ficar. Ninguém quer ficar a sós com Deus. Ninguém quer escutar a voz de Deus. Pessoas estão preocupadas com revelações, com profecias, com aquilo, com outras coisas. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 diz como é que deve ser o nosso culto. Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deus, ele se agrada de um culto racional. Às vezes as pessoas entram na igreja e vê uma igreja equilibrada, uma igreja onde o culto é racional, onde as músicas estão centralizadas em Cristo, onde não tem gritaria, onde não tem gente pulando e dançando. As pessoas pensam que ali não tem o poder do Espírito Santo, que Deus não está presente naquele local porque não tem manifestações. Nós não devemos ir para a igreja ou ir para o monte procurar demônios, procurar Satanás. Tem gente que vai ao monte ou vai à igreja para ver Satanás. Esse não é o princípio. Eu não quero ver o diabo e nem os seus anjos maus. Eu vou à igreja porque eu quero um relacionamento com Cristo. Se eu fosse querer ver alguém, eu queria ver a Cristo. E nem isso eu posso. Porque se eu como pecador, se eu ficasse face a face de Cristo, eu seria destruído. E pessoas estão indo ao monte, indo à igreja, procurando coisas ocultas, revelações, aquilo ou isso. Isso é antibíblico. Deus não quer isso de você. Ele quer que o nosso culto seja racional. Olha o que diz uma advertência para mim e para você, no capítulo 7 de Mateus, versículo 22. Muitos naqueles dias hão de dizer-me: Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não dizemos muitos milagres? E então lhe direi explicitamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É o próprio Cristo puxando a minha orelha e a tua. O culto deve ser racional, um culto voltado à palavra, aonde em uma igreja o diabo está sendo exaltado, o diabo está falando em microfone, aonde esse culto só se faz profecia ou revelações. Esse culto não é agradável a Deus. É a Bíblia que está dizendo, não é o Ricardo. Você pode ficar bravo comigo, mas você não tem que ficar bravo comigo. Fique bravo com Cristo, porque Ele está apresentando para você que muitos naqueles dias vão dizer: Senhor, a gente expulsava demônio, a gente profetizava, e Jesus vai falar: Apartai de mim, vós que cometes a iniquidade. Que esse texto possa fazer morada no teu coração e no meu. E não se apegue a visões, a revelações, a profecias do futuro, porque o futuro pertence a Deus. Só Ele. O futuro não nos pertence. Não estou dizendo que não tem verdadeiros profetas. Existem, sim, verdadeiros profetas.
Mas até a Bíblia diz: pelos seus frutos os conhecereis. E um verdadeiro profeta, ele não anula nem a lei e nem os profetas. Um verdadeiro profeta. Isaías, eu acho que é o Isaías 8, versículo 16. Ele fala conforme a lei e ao testemunho. Lembra de Jesus? O que Jesus disse em Mateus 5, versículo 17? Não penseis que eu vim revogar a lei, mas vim para cumprir. Jesus, ele não veio abolir a lei e ele veio cumprir tanto o que estava escrito no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento era a Bíblia de Jesus. Só estou citando algumas características de um verdadeiro profeta. E Deus escuta a tua oração agora. Ele escuta de quem está enfermo, em um hospital, em quem não pode ir em um monte ou em um lugar muito afastado. Deus entende e Deus sabe antes que a gente abra a boca, Deus sabe o que a gente vai pedir ou não, ou falar. Que Deus possa nos abençoar e nos dê discernimento do estudo da palavra. Obrigado.